Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Rússia em fuga. Contra-ataque arrebata território. Mais território que a Ucrânia está recuperando. Notícia quente que aconteceu, vinda ontem, né? Notícia que chegou ontem. Neste vídeo nós vamos revelar como as Forças Armadas da Ucrânia viraram o jogo na localidade de Yampol e Novo Pauliuka, forçando o recuo desordenado das tropas russas. Descubra como o bloqueio estratégico da Starlink também deixou o exército invasor cego e isolado. Ele ainda está cego em muitas áreas e onde ele consegue ver, a internet dele é mais lenta. Isso está permitindo que Kyiv retomasse aproximadamente já 500 quilômetros quadrados de território em um avanço histórico, ou seja, a Ucrânia está indo, né? Devagar, passo a passo, porém sem recuo, é o que está acontecendo esse ano. Assista para entender como a superioridade tática ucraniana está desmantelando o controle russo e elevando o moral das tropas na linha de frente. Inscreva-se, você que gosta de ver a verdade, não aceita fake news, este é o canal da verdade. Conto com você para se inscrever no canal. E deixe o seu like, peço a todos que deixem o like, compartilhem e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. As Forças Armadas da Ucrânia alcançaram uma vitória tática expressiva ao lançar contra-ataques bem-sucedidos que alteraram drasticamente a situação em diversas áreas da linha de frente. O exército russo, antes em postura ofensiva, foi forçado a uma retirada precipitada de Yampol e região e Novo Pauliuka, onde a pressão ucraniana se mostrou insustentável para os russos. De acordo com o especialista militar Alexander Kovalenko, que acompanhou a situação, as tropas ucranianas não apenas contiveram o avanço russo, mas recuperaram posições, contra-atacaram, recuperaram posições e avançaram em cima dos russos, que fizeram uma fuga nestas regiões que eu citei, desordenada, ou seja, saíram na loucura, deram as costas e saíram correndo, cada um tentando salvar a sua vida. Então, as posições que eles tomaram, que os ucranianos tomaram, eram posições que eles estavam recuperando porque os russos tinham tomado algum tempo atrás. Isso demonstra uma resiliência técnica da Ucrânia muito superior. A situação para os russos tornou-se tão crítica que o comando russo tentou, às pressas, redistribuir reservas e algumas unidades de fuzileiros navais que eles tinham próximas para tentar estancar a sangria do território, mas não tiveram sucesso. O mal para a Rússia já tinha sido feito e é mais uma vitória para a Ucrânia. Este movimento de contra-ataque marca um ponto de virada crucial, onde o ímpeto da guerra voltou a favorecer a Ucrânia, desmentindo qualquer ideia de estagnação no campo de batalha, mesmo que diariamente a propaganda mentirosa do Kremlin apregoa que a Rússia está tendo grandes avanços e que a linha de frente ucraniana vai colapsar a qualquer momento. Uma mentira contada em verso e prosa pelo ditador da Rússia e seus acólitos. Pela primeira vez desde o ano de 2023, a Ucrânia recuperou mais terreno do que perdeu durante um mês de combate, revertendo a tendência de avanço lento que a Rússia tentava manter. Porque a Rússia, vocês sabem, ela vinha avançando muito lentamente, né? Fizeram uma média dos avanços dela ano passado, que dizia que tinha tantos avanços táticos, de 70 metros por dia. Isso não é avanço nem tático, nem operacional. 70 metros por dia são 700 metros em 10 dias, né? Ou seja, uma semana e pouco, e em um mês, 30 dias, né? São 210 metros. Então, não é nada, não é nada. Mas eles mantinham esse avanço mais ou menos constante, mas há um custo, inclusive, de vidas e material bélico que eles perderam, é muito grande.
Um fator determinante para este colapso nas defesas russas foi a decisão estratégica de interromper o acesso das tropas invasoras ao serviço de internet via Starlink, que eles ainda estão com esse problema. Eles não conseguiram resolver o problema da comunicação durante os ataques das suas tropas, justamente por faltar a conectividade. Eles não conseguem se falar com as unidades que estão atacando junto, e eles com isso muitas vezes dão tiro nos próprios camaradas ex-soviéticos, agora camaradas russos. Sem essa conectividade, os comandantes russos perderam instantaneamente as transmissões ao vivo de seus drones e a capacidade de manter comunicações seguras e coordenadas entre as suas unidades. Soldados ucranianos na linha de frente relatam que o exército russo foi empurrado de volta para métodos de comunicação arcaicos, comparáveis aos tempos da Guerra Fria, perdendo toda a agilidade moderna, como o sistema Starlink Offline. Para o inimigo, o nível de controle rígido que Moscou exercia sobre seus soldados desapareceu, deixando as unidades isoladas e sem consciência situacional, e a Ucrânia aproveitou-se desse momento, como tem se aproveitado em outros momentos já anteriormente, para fazer seus avanços com eficiência e eficácia e cercar as tropas russas. Muitos soldados russos, escondidos em casas e trincheiras, ficaram sem saber o que acontecia a poucos metros de distância. Não recebiam informação, facilitando as operações de limpeza realizadas pelas tropas de elite ucraniana. O que acontecia nem pelo telegrama. Normalmente eles se comunicavam pelo telegrama entre as unidades próximas, pelotões, grupos de combate, e não tinham essa comunicação entre eles. Então muitos tentaram fazer uma resistência imediata, enquanto a Ucrânia ia chegando, acabaram sendo eliminados, e outros se entregavam, né? Algumas, quando eles viam que a tropa ucraniana chegava, eles se entregavam imediatamente. Ao mesmo tempo, os drones terrestres russos, que dependiam dessa tecnologia para operar, perderam sua eficácia, tornando-se alvos fáceis para a artilharia e a infantaria ucraniana. Aproveitando este apagão tecnológico dos russos, a Ucrânia retomou os impressionantes, aproximadamente, já falado, 500 quilômetros, né? Quadrados nas regiões de Zaporizhia e de Dnipropetrovsk, no sul do país. O avanço na estepe aberta de Zaporizhia, lá é bem aberto, campos, né, que eles chamam de estepes, lá, quilômetros e quilômetros, né? É especialmente significativo, pois trata-se de um terreno difícil, onde a superioridade na manobra e na coordenação é que define o vencedor. E as manobras da Ucrânia foram feitas, as táticas que eles usaram, que permitiu a essa vitória e a boa comunicação entre as unidades das tropas da Ucrânia. Mesmo enfrentando um inimigo numericamente superior, a Ucrânia provou que a qualidade técnica e o uso inteligente das ferramentas de guerra superam a força bruta desorganizada. Analistas independentes confirmam que este é o maior ganho territorial ucraniano em mais de 2 anos, o que eleva substancialmente o moral de toda a nação após o inverno de desafios. A Ucrânia teve um ganho muito maior de território quando ela fez uma contra-ofensiva setembro, outubro aproximadamente de 2022, no primeiro ano dessa segunda fase da guerra, né? Nessa escalada, onde ela retomou a maior parte de Kherson, retomou a capital, que era a cidade de Kherson também, a maior parte da província de Kherson, Zaporizhia também, e muita coisa em Donetsk também. Eles foram empurrando, lá em Kharkiv expulsou eles totalmente, eles tinham entrado na província de Kharkiv também, expulsou-os totalmente e estão fora, numa faixa muito pequenininha lá, né? O menor espaço que eles detêm é lá em Sumy, né? E analistas, então, têm confirmado isso, na realidade, o moral de toda... Isso eleva o moral não só da tropa, mas de toda a nação ucraniana, né? E após esse inverno duro que o pessoal aguentou, e agora que está mais quente, está esquentando, nessa primavera, a Ucrânia está tendo sucesso, e isso deixa a nação toda otimista. Enquanto os russos lutam para entender como suas linhas de comando
desmoronaram, porque quem desmoronou, na realidade, é a linha de comando e, consequentemente, a tropa também acaba desmoronando. Os defensores ucranianos estão consolidando novas posições defensivas e preparam os próximos passos da mais uma ofensiva ucraniana. A capacidade de retomar vilas e campos abertos sob condições severas demonstra que o exército da Ucrânia mantém a iniciativa e a flexibilidade necessárias para vencer essa guerra de exaustão. Cada quilômetro recuperado em Yampol e em Novo Pauliuka representa não apenas terra reconquistada, mas a degradação acelerada da capacidade combativa do exército russo. A Ucrânia segue avançando com determinação, provando que com o suporte tecnológico adequado e a bravura de seus soldados, a expulsão total dos ocupantes é um objetivo cada vez mais próximo. Para concluirmos, a retomada de quase 500, ou aproximadamente, que eu falei, 500 km² de território e a fuga das tropas russas em Yampol e Novo Pauliuka confirma uma superioridade tática ucraniana, quando o inimigo é privado de suas ferramentas tecnológicas, ou seja, a tecnologia é fundamental na guerra atual, na guerra moderna. O exército da Ucrânia demonstra com dados e conquistas reais que está preparado para desmantelar as defesas russas e avançar rumo à vitória definitiva. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a toda a Ucrânia, que abençoe o Brasil e paz e bem, paz para toda a humanidade.